do Antigo Testamento. Deus pede o incenso como um sinal de oração do seu povo, como um sinal de adoração. Estamos no período do Natal e é exatamente isso que os magos oferecem a Jesus. Um dos presentes foi o incenso. E este incenso representava adoração. Este incenso representava oração. Este incenso representa que ele é Deus e, portanto, deve ser adorado. Até hoje, Lacombe, como igreja católica, nas missas solenes, principalmente, o incenso é queimado como essa oração dessa grande assembleia que sobra até Deus. Então eu li para vocês passagens do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e todas elas comprovam uma coisa: o incenso simboliza a oração. É a oração dos santos. Então, é o significado de que nossas orações devem subir a Deus. Bom, falando em oração, o Senhor tem feito centenas de milhares de pessoas, mais de 700 mil pessoas, acordarem às 4 da manhã para rezar o rosário, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho desse fenômeno. Conversávamos ali nos bastidores desse milagre, como é que começou isso, né? Como é que tem sido essa experiência? Lacombe, é um milagre que eu não conheço, eu não entendo até hoje. Como que este horário é capaz de ter tanta gente rezando? Tudo começa eu querendo rezar mais, eu querendo fazer o meu sacrifício. A gente acabou de falar de incenso, eu querendo fazer minha oferta. Então eu já era padre há alguns anos e a minha penitência de quaresma, que é costume na Igreja Católica e em outras denominações também, eu sempre fazia um sacrifício: tira isto. E o meu sacrifício sempre era tirar doce e tirar refrigerante. Era só isso que eu fazia. E chegou um momento que eu falei: está muito pouco tudo isso, eu preciso fazer algo a mais. E para mim, Lacombe, é muito caro o sono. Gosto de dormir, amo dormir. Portanto, vi que seria uma grande oferta que eu pudesse dar a Deus. Foi então que me comprometi com Deus a, durante 40 dias, acordar às 4 horas da manhã e rezar o Santo Rosário. Foi então que eu perguntei para Deus se eu poderia registrar este momento, para que, se tivesse alguma pessoa com insônia, ela pudesse rezar junto comigo. Portanto, não começa a live às 4 horas da manhã, não é eu querendo fazer uma live para ter 700 mil pessoas. Até porque, pergunto a vocês, quem em sã consciência faria isso? Preciso de uma live com muita gente, 4 horas da manhã, um bom horário. Na época, as lives mais famosas eram meio-dia, eram 8 horas da noite, 9 horas da noite. E as pessoas, quando eu falei sobre isso com alguns, eles falavam comigo: mas você quer transmitir 4 horas da manhã, você não vai conseguir ninguém. Eu falei: não tem problema. Não é para os outros que eu estou fazendo, é para mim mesmo. Mas vai que alguém queira, eu estarei lá orando. E aí, Lacombe, era algo que hoje eu entendo que foi uma escolha de Nossa Senhora para a minha vida. Eu começo a rezar, simplesmente orando, rezando o terço, o rosário. E de repente começa a vir 30 mil pessoas, 40 mil pessoas, 50 mil pessoas, 70 mil, 120 mil, 200 mil. Imagina eu vendo isso. Não fiz para isso, de repente começa. Então já a primeira quaresma foi 317 mil pessoas. O que eu não sabia é o que Deus tinha pedido para mim. Ele iria pedir para as outras pessoas. Lacombe, nós vivemos num mundo onde, se as pessoas não rezarem, elas não darão conta. E, portanto, eu acho que o segredo, o porquê que essa oração tem feito tanto resultado. Primeiro que essa questão de rezar na madrugada é evangelho, é Jesus Cristo. Se você ler o evangelho, veremos que Jesus rezava de madrugada. E qual é a experiência de todos que rezam? Agora são mais de 700 mil. A experiência de não ter WhatsApp. A experiência de não ter ninguém te cobrando nada.
a experiência de um contato você e Deus, que o nosso mundo perdeu. O nosso mundo está perdendo cada vez mais. Depois, a madrugada, você acorda e a primeira coisa que você faz é rezar. A primeira coisa que você faz não é ir trabalhar. A primeira coisa que você faz é orar. Significa que você está dando as suas primícias para Deus. Você está dando o seu melhor, o seu primeira hora. Além do que é feito em meio a sacrifícios. A minha experiência é que quando Deus vê este movimento acontecendo, você se preparou para estar comigo. Você deu a sua primeira hora para mim. Você dormiu tarde, fez tudo que tinha que fazer, trabalhou. Você está só o caco e ainda você acordou em penitência. É como se Deus se derramasse para essas pessoas. E eu tenho visto milagres à torta e à direita. Aqui mesmo, os convidados que estão aqui, eles me abordaram e já começaram a contar vários testemunhos. Acho que aqui também milagres. tem um milagre, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Não, Vilela né? Um teve a projeto. oportunidade. Milagres na vida financeira, milagres no casamento, milagres de conversão, milagres de restauração de casamento e milagres físicos que eu nunca vi na minha vida. Assim, curas que a ciência não acha explicação. E ali acontece por um simples rosário rezado na madrugada. Não é à toa que Nossa Senhora pediu para orar. Alguns dizem que o rosário é uma das mais poderosas orações depois dos sacramentos. Muitos acham que rosário é repetições de Ave-Marias. É muito mais profundo que isso. As Ave-Marias são apenas um pano de fundo. Eu costumo dizer que é como se fosse um fundo musical, porque o que mais vale é a meditação dos mistérios. Portanto, se alguém reza o rosário, ele vai meditar a vida de Cristo em 1 hora, 1 hora e meia. E isto é poderoso quando o ser humano para meditar nas etapas salvíficas que adentraram nossa história e nos atingiram. Se você me permite ainda, Filipenses, capítulo 4, vai dizer uma coisa esplendorosa. Filipenses, capítulo 4, versículo de 6 a 7. Prestem atenção, por favor, neste texto, porque eu quero responder sua pergunta. Eu acho que aqui está a resposta. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, não é nenhuma nem duas, em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração. Então, olha o que a Bíblia está dizendo. Você vai apresentar a Deus todas as suas preocupações, mas não é só apresentar a preocupação, mediante a oração. Portanto, o que eu tenho visto no Rosário, às 4 horas da manhã, é as pessoas apresentando todas as suas preocupações mediante uma oração. E aí, qual é o resultado disso? Que aqui é o mais bonito. Qual é o resultado disso? Mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. E a paz de Deus, que excede toda inteligência, haverá de guardar os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Em outras palavras, a pessoa apresenta a Deus as suas dificuldades, todas as suas circunstâncias. Ela apresenta isso mediante a oração e qual é a resposta que ela recebe? Paz. Olha o que a Bíblia está dizendo. E a paz de Deus haverá de guardar os vossos corações. Então, imagina, a pessoa está toda atribulada, é geralmente isso que acontece. Ela reza o rosário. A paz de Deus começa a guardar o coração dela. E aquela tribulação não tem mais força sobre ela. Ela está toda atribulada, pensamento agitado, ansiedade, depressão, tanta coisa. Ela começa a orar, a apresentar a Deus os seus clamores. O que acontece? A paz de Deus guarda os seus pensamentos. Lacombe, é essa a experiência que eu tenho feito. Essa oração às 4 horas da manhã. Se 700 mil pessoas estão lá, só tem uma explicação. Essa palavra está se cumprindo. Ela sai de lá, e é o testemunho que eu mais recebo. A gente sai do rosário com paz. Os problemas continuam, só que aconteceu essa palavra. Deus guardou teu coração
a paz agora é a presença de Deus em você, e mesmo com um monte de problemas, nada mais te derruba. Os pensamentos não te atormentam, porque a paz de Deus está lá. Então, é essa experiência que eu tenho feito às madrugadas. Você não caminha mais sozinho, né? Isso. Não quero quebrar o clima, não, mas falei que seria surpreendido. Jamais imaginei que um freio tivesse dificuldade de acordar às 4 da manhã. Achei que os freios todos levantassem felizes, leptos e fagueiros de madrugada. São gente também, né, Frei? Às vezes não parece, mas são, né? Oh. Vilela, e falando em Rosário, nós acompanhamos a ida do Frei Gilson ao Inteligência Limitada e como ela foi impactante para você, para nós todos também. Acredito que qualquer pessoa que tenha assistido aquela conversa até o fim tenha ficado muito tocado. Eu fiquei particularmente muito tocada. Não tive nenhuma dificuldade de assistir aquelas, sei lá quantas horas, umas 4 horas de conversa. E depois nós acompanhamos a sua ida ao Rosário do Frei Gilson. Eu gostaria de que você dividisse conosco, por favor, como tem sido essa sua aproximação do cristianismo, esse seu apego à figura de nosso Senhor Jesus Cristo. Como tem sido a experiência na sua vida? Eu acho que minha vida, ela sempre foi marcada por essas idas e vindas, e eu tenho a sorte de Deus ter essa paciência comigo. Eu tô voltando, é só isso. Eu sei de várias vezes que poderia ter morrido, poderia ter errado, e pela oração da minha mãe eu sinto que tô vivo, tenho meu filho e tenho essa missão de poder influenciar algumas pessoas, pelo menos para algumas coisas boas, e que meu exemplo algum dia sirva de exemplo para o meu filho, já vai ter valido a pena. Teria muito mais coisa para falar, mas eu acho que Natal é uma época que eu sempre gostei, sempre foi muito bom para mim, porque é a época que você avalia a tua vida, faz aquele balanço do ano inteiro, e sempre me reuni com a minha família e sempre foi muito bom. E esse Natal vai ser um Natal diferente para mim, depois de tudo que aconteceu esse ano passado. Passei por depressão, passei por vários problemas de saúde, e programas como o do Frei Gilson e tantos outros que ajudaram algumas pessoas de alguma forma na parte de psicologia, na parte de ciência, na parte de religião, me fizeram perceber que essa lacuna que eu sentia, ela finalmente foi preenchida aí. E para mim tá tudo bem. Que Vilela você quer ser pro seu filho? Eu acho que é esse, né? Eu acabei de passar um final de semana inteiro com ele, fazia tempo que eu não fazia isso, por conta de trabalho, por conta de outras coisas, e aí eu percebi o quanto faz falta também as conversas que eu tinha com meu pai, que eu não estava tendo com ele, né? Tem 7 anos só, mas dá para você conversar com ele umas coisas tão profundas que eu nem imaginava que dava. E o exemplo que eu quero mais que ele veja é isso, né? O mesmo exemplo que eu vi do meu pai, sempre trabalhando, sempre pensando na família. E hoje eu não penso se ele tinha 2 empregos e mal me via, porque quando a gente estava junto e era muito bom. Então eu quero que ele seja uma pessoa muito boa, e ele vai ser. Seja uma pessoa que coloque Deus em primeiro lugar e que não se afaste tanto como eu me afastei. E se isso acontecer, que tenha uma pessoa como o Frei Gilson para
para falar para ele que ainda dá tempo, né? Eu sei exatamente do que você está falando pela minha experiência, claro, caminhos distintos, mas eu perdi meu pai, eu tinha 20 anos de idade, 21 anos de idade. Meu pai morreu na minha frente, né, teve um infarto fulminante, e nessa fase realmente eu falei, não é possível, que Deus é esse que tira meu pai dessa forma diante de mim? No meu caso, o Frei Gilson, para mim, foi minha mulher. Na época que ele foi lá, eu estava falando com ele sobre, acho que o trecho que mais viralizou, que todo mundo viu, era sobre o silêncio, né? Era sobre como a gente está acostumado com uma relação com Deus, de conversar, de perguntar, de ter respostas, de dizer sinais, e de repente você passa por um deserto de não ter respostas, né? E foi muito importante esse tempo de silêncio de Deus para mim. Então muita gente me pergunta se ele voltou a falar comigo e as coisas voltaram como eram antigamente, sim. Mas foi importante esse tempo de silêncio. O silêncio de Deus também é uma resposta, né? A gente aprendeu isso com o Senhor. Eu já ouvi também, não sei se isso é uma blasfêmia ou não, mas que Deus não grita, Deus sussurra. Então, é que você não foi na porta de algumas igrejas aí pra ver. Tinha uma pichação assim, não precisa gritar, Deus não é surdo. Larissa, a mulher hoje, né, ela tá aí tentando conciliar a carreira, né, família. E como é que fica para essa mulher tão atribulada a vida espiritual? Como é que ela pode se desdobrar para não abrir mão disso que Vilela abriu mão por um período, de que Vilela abriu mão por um período, eu abri mão por um período, e que pudemos voltar? De que maneira essa mulher tão atribulada ela pode ter essa vida espiritual completa, talvez acordando às 4 da manhã para rezar o rosário com o Frei Gilson? Essa mulher de hoje, ela continua com esse grito: Deus nos criou. Então, há dentro de nós, há um espaço que ninguém pode ocupar. E às vezes a gente tenta ocupar com a roupa, com comida, pensando às vezes em encontrar alguém. E você coloca, esse buraco aumenta porque só Deus cabe nele. Só Deus cabe nele. Eu digo, assim, pense o aro de uma bicicleta, né? A bicicleta, a roda, ela tem vários raios. E os vários papéis que nós mulheres exercemos hoje são esses raios. Os homens também. Mas existe um eixo que dá unidade e faz essa roda andar. E eu digo que a vida espiritual, ela é o eixo de unidade da nossa vida como um todo. Ela não é um apêndice, não é um enfeite de pinheirinho. Ela é uma realidade central, fundamental na alma de todo ser humano. Então, enquanto ele não entender isso, ele vai pensar que vai saciar encontrando em coisas, em pessoas, e isso não vai acontecer. Exatamente porque nós somos criados para algo muito mais profundo, para algo maior. E assim, São Gregório de Nissa vai dizer que a nossa própria constituição humana, a forma como o nosso corpo, é símbolo de um desejo muito maior, muito mais profundo. Nós não andamos sobre 4 patas, o nosso rosto não anda para o chão, não nos arrastamos e nem andamos no céu voando. Nós temos as 2 patas ali fincadas no chão, mas ao mesmo tempo o nosso rosto é ereto para que nos lembre para o que fomos criados, que é algo muito maior, que nos transcende. Então, olhamos o horizonte, não olhamos para baixo, sentimos o chão que a gente está pisando, mas é lembrança, é memória do que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O que dá unidade de vida, o que faz ela encontrar a Deus, seja na madrugada, no terço com Frei Gilson, seja uma mãe de um filho recém-nascido, trocando uma fralda, amamentando, seja fazendo o trabalho que ela for fazer, ela vai ali, ela precisa. Ao cultivar essa vida interior, ela começa ali sim a encontrar sentido. Mas é preciso nutrir essa vida espiritual, para que todos os raios dessa bicicleta, né, encontrem o seu eixo, encontrem o seu sentido. Maravilhoso. Essa falta de sentido, Frei, tem sido percebida
por muita gente, eu reparo ultimamente. E várias figuras jovens, inclusive. Pessoas que muitas vezes não tiveram contato com o cristianismo ao longo de toda a vida e que de repente percebem como aquilo faz falta. Eu gostaria de que o senhor comentasse conosco qual é a importância da dimensão da vida espiritual na vida do ser humano. Lara, primeiro você falou uma coisa tão importante. Você falou de sentido da vida. Se a pessoa perdeu o sentido da vida, é aí que ela vai pensar em tantas coisas ruins. Quando o ser humano foge da sua essência, ele vai fugir de Deus e de si mesmo. Se prestarmos atenção no Jardim do Éden, foi exatamente o que aconteceu. Deus cria Adão, Deus cria Eva, e foi assim. O Deus criador de todas as coisas fez e viu que tudo era bom. Quando o ser humano, por sua liberdade, porque Deus é impressionante em Deus, que ele não obriga ninguém a segui-lo, a amá-lo. Não existe obrigação. Se você quiser me seguir, Mateus 16, 24, se você quiser, me siga. Mas não é uma obrigação. Só que tem um detalhe, sem ele você não tem vida. Sem ele você morre, porque ele é a vida. Então não tem outro caminho, não tem outra direção. É por isso que Deus diz para Adão, não coma, porque no dia que você comer, você morrerá. Você pode viver a vida sem mim, mas no dia que você fizer essa escolha, você também não terá vida. A escolha é sua. O caminho é você quem faz. Mas você vai sair da sua essência. A sua essência sou eu. E é interessante porque a gente vê que Adão começou a fugir. Quando Deus procura Adão, Adão está onde? Onde estás, Adão? Quando essa pergunta é feita, não é uma pergunta territorial. Deus sabia onde Adão estava. Adão estava atrás de uma árvore, se escondendo de Deus, atrás de uma moita. E Deus pergunta, onde estás, Adão? Essa pergunta ela é essencial, ela faz parte da essência. É como se Deus estivesse perguntando para Adão, onde que você está que eu não te encontro mais em mim? Onde que você está que eu já não encontro mais relacionamento entre mim e ti? E essa é a gravidade do ser humano. O ser humano então vai fazer vários preenchimentos, vai tentar várias coisas, vai se esconder atrás da moita, das árvores, dos prazeres, do poder, do dinheiro e de tudo. E ele não vai encontrar a sua felicidade. Eu queria alicerçar o que eu estou falando em 2 textos fundamentais. Escutem o que eu estou dizendo. 2 textos fundamentais. Primeiro, Efésios, capítulo 1, versículo 4. E nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dos seus olhos. Eu amo essa palavra, porque ela diz que a Lara foi escolhida por Deus. Diz que o Lacombe foi escolhido por Deus antes da criação do mundo. Nossos pais não sabiam que nós viríamos ao mundo. A prova que nem o sexo sabe. Demora-se tempo para descobrir até se é homem, se é mulher. Demora-se tempo para a mulher se aperceber grávida. O filho é uma escolha divina. Eu estou nessa terra por um propósito do Criador, que Ele me escolheu. Por que eu estou trazendo esse texto que é fundamental? Porque você pode não viver nele, mas se a sua escolha foi para isto, se você quiser viver fora disso, você vai perder o sentido da sua vida. Nada vai conseguir preencher seu coração, nada. Eu quero alicerçar também com o Salmo 15, versículo 2. Digo a Deus, sois o meu Senhor, fora de vós
não há felicidade para mim. Fora de vós, não há felicidade para mim. Pode perseguir o dinheiro. Eu duvido alguém achar felicidade só em dinheiro. Eu duvido alguém achar felicidade fora de Deus. Bom, Vilela, a despeito do que disse o Frei Gilson, tem muita gente que acha que ter uma vida espiritual é uma espécie de conforto fácil, é uma tentativa de fuga, de escapar da verdade. O que você poderia, diante dessa sua transformação, dizer a essas pessoas, Vilela? Assim como foi, eu respeito também. Eu respeito, não só respeito, como recebo convidados de todas as religiões, de todas as crenças lá, e vou continuar recebendo. E até muitas pessoas não entendem isso, né? Mas como você, como cristão, eu acho que a conversa ela tem que continuar. E o fato de você deixar um palco aberto para as pessoas se expressarem, falarem dos seus medos, das suas crenças, das suas verdades, não muda o que eu acredito. E o que eu acredito é que existe um caminho e o caminho é Cristo. Esse é o que eu acredito, sempre acreditei. Agora, tem a curiosidade do mundo, né? As pessoas, elas sentem um vazio, existe uma lacuna, e as pessoas preenchem com as mais diversas coisas possíveis, de drogas, a sexualidade, e hoje em dia com redes sociais. Só que eu acho que se a pessoa viver tempo suficiente, a conta chega um dia. Tem gente que infelizmente não consegue viver o bastante para sentir isso, ou foge tanto de olhar para si mesmo, para dentro de si, que às vezes não dá tempo. E eu peço que as pessoas, pelo menos uma vez na vida, elas parem e olhem para dentro, assim, de ver por que eu tenho aparentemente as coisas que eu quis ou que eu busquei e eu ainda sinto um vazio. Talvez onde você está colocando sua fé, onde você está colocando o seu desejo, talvez isso não seja o suficiente. Isso foi o que eu aprendi, mas para eu aprender eu tive que errar, eu tive que cair. Então eu não julgo ninguém que está agora achando esse papo um absurdo, mas talvez daqui a 10 anos, talvez a 5 anos e talvez amanhã. Durante a pandemia aconteceu muito, né? Muita gente perdeu o ente querido, muita gente se afastou da sua família, e aí que começou a dar valor para a família, para amigos. E eu acho que, se a gente for pensar numa pandemia espiritual, as pessoas, quando se afastam de Deus, elas, em algum momento, a conta chega. Eu espero que as pessoas vivam bastante para ter tempo dessa reconciliação. É aquilo que eu perguntei para o Frei, para tantas pessoas foram lá, assim. É normal você duvidar de algumas coisas de Deus, de você questionar Deus, e todos falam, assim como seu filho te pergunta coisas básicas, eu acho que é normal a gente perguntar, como você que perdeu um ente querido, fala, Deus, por que isso? Por que uma doença? Por que meu pai se foi? Por que isso está acontecendo? Isso eu questiono sempre, às vezes educadamente, às vezes até um pouco mais bravo, mas eu acho que faz parte. Lari, trazendo agora para a perspectiva feminina, da sua experiência, que é vasta, o que você percebe que são as maiores dificuldades da vida da mulher hoje e de que maneira a vida espiritual ajuda a superar essas dificuldades, a lidar com elas? Muitas mulheres vêm e o que aparece? Crise de relação. Para o Dia Mundial das Comunicações, ele diz: onde não há alternância de silêncio e palavra, não há comunicação. Então, como é que eu me comunico se eu não dou esse espaço que nós estamos falando aqui de silêncio? Se a gente foge desse silêncio, está o tempo todo, né? Distraído no WhatsApp, nas várias redes sociais, tem que estar o som ligado, as coisas. A gente não se conecta com Deus e não se conecta consigo mesmo. Só que daí o Frei trouxe algo muito interessante, né? A vida espiritual não é qualquer espiritualidade. Porque muitas vezes nós vamos dizer que Deus é ouvir, né? Que Deus é uma energia, um ser superior.
Só que eu só posso dizer que ele é pai se eu me sinto filha. É um relacionamento pessoal, é uma pessoa, não uma energia, não é uma coisa. É uma pessoa que se relaciona comigo e quer ter um relacionamento filial. E aí entra o silêncio, entra essa capacidade de você parar, ouvir a Deus, para também aprender a ouvir a si mesma. No meio da correria do dia, né? Não vamos ter uma vida de monjas. A nossa vida vai se dar entre os vários pratos para equilibrar. Mas o segredo será de eu encontrar esses pequenos espaços de silêncio ao longo do meu dia. São esses pequenos espaços, é como se eu dissesse, a alma precisa respirar, ela precisa voltar para a essência. Por quê? Porque a vida nasce aqui dentro. A vida não se dá fora, é no útero da mulher, é um convite a entrar dentro de si mesma, porque é ali que a gente também resgata essa vida, esse sentido da vida com ele. Né? Quando Deus nos cria, né, Adão dorme, ou seja, para ele não ver o mistério que está se dando ali. No rito judaico, quando se acende as velas, quem acende as velas é a mulher, é a mãe da casa, é ela que dá a luz. Então, se nos faltar essa luz dentro de nós, essa luz interior, né, que é acendida por ele que é o sol, nós somos apenas a lua que reflete essa luz, nós não vamos ter essa capacidade. Então, precisamos dele, precisamos dessa vida espiritual, precisamos desse espaço de silêncio, de oração, para que de verdade você possa de fato ser essa presença, estar em um estado de presença e ser essa presença que a tua casa precisa, a tua família precisa, os teus filhos precisam, no trabalho, no teu apostolado, aonde você está. É a alma de todo apostolado, esse encontro interior. Então, eu digo que para a mulher isso é ainda mais forte. A vida começa dentro de você, inclusive a vida que você precisa, né? Não só biológica, mas a vida espiritual. Frei, eu queria trazer um pouco essa questão da fé. A fé é baseada em dúvida, quer dizer, ter dúvida, duvidar, não acreditar. Isso é a base da fé? Olha, eu já quero abrir um texto para você, porque Não seria o Frei Gilson se não a Bíblia, abrisse. ela diz exatamente o que é a fé. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é o fundamento da esperança. Estamos aqui falando da fé em Jesus. Então, primeiro é preciso entender o que é fé. Porque fé não é sentimento. É preciso entender isso. Fé não é sentimento. Então as pessoas dizem assim, você tem fé? Eu tenho fé. Aí ela sente uma coisa gostosa por Deus. Ela não tem raiva de Deus. Mas isso não é fé. Sentimento vem e vai. Fé também não é pensamento positivo. Então pessoas confundem. Não, vai dar certo. Não, mas fé não é isso, pensamento positivo. Fé também não é acreditar na existência de Deus somente. Porque até os demônios creem na existência de Deus e nem por isso essa fé é capaz de salvá-los. Então, por isso que eu gosto do texto de Mateus 7:21. Mateus 7:24. Por quê? Fé é a adesão, como a minha amiga aqui acabou de falar, adesão a uma pessoa. Então, fé é adesão a uma pessoa e a uma palavra. Então, eu vou aderir à pessoa de Jesus e vou aderir às palavras de Jesus. Isso é fé, Lacombe. Por que eu estou falando isso? As pessoas dizem, eu tenho fé, mas não rezam. Eu tenho fé, mas não falo com Deus. Eu tenho fé, mas não me relaciono com Ele. Por isso que Tiago, mais tarde, vai falar o quê? A fé sem obras é morta. Não adianta você me dizer que tem fé se você não pratica essa fé. Então, a fé é fundamento de uma esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. E, portanto, é dúvida. Não é que você vê tudo claro. A própria
própria definição que a Sagrada Escritura coloca de fé é que você não vai ver. A própria definição de fé que a Bíblia está colocando é que você não vai entender. Portanto, é trevas para a sua inteligência. E por isso que eu gosto de João da Cruz. João da Cruz vai dizer que a fé ela é trevas, mas também ela é luz. Então, você não vai entender. Vocês aqui, ó, pode ficar nessa roda 10, 20, 1000 horas. Vocês vão conversar sobre Deus, nós iremos conversar sobre Deus e não chegaremos a todas as respostas. Porque fé, ela ultrapassa tudo isso. Por isso que eu gosto da definição de muitos santos da igreja, que dizem o seguinte: o dia que Deus couber na sua cabeça, ele deixa de ser Deus. Isso. Cabeça miserável. Se um dia Deus couber na cabeça de nós aqui, que Deus pequeno é esse que você é capaz de entender. Deixa Deus ser Deus, né? A gente não entende o cosmos, a gente não entende a biologia humana minimamente, vai entender Deus. Seria Exato. muito estranho isso. Agora é certeza. Ao mesmo tempo que eu não vejo, eu tenho certeza de que Deus está aqui. Não vejo. Não entrou em laboratório, mas eu tenho certeza. Isso é fé. É bom a gente estar falando sobre isso numa época dessa, de Natal, porque talvez é isso que mais as pessoas precisam desabrochar. O que mais precisa desabrochar no Natal é essa realidade da fé, do amor verdadeiro. Eu queria recordar um texto da Sagrada Escritura que diz o seguinte: olha o que Jesus fala. Velai sobre vós mesmos, Lucas 21, 34. Velai sobre vós mesmos, para que os vossos corações não se tornem pesados, com o excesso de comer, com a embriaguez e com as preocupações da vida. Infelizmente, muita gente vai passar o Natal e é só mais um Natal, porque ela vai encher a pança, ela vai se embriagar e ela está cheia de preocupação, para que aquele dia não vos apanhe de improviso. Ou seja, essa palavra de Jesus ela é séria. Excesso de comer, excesso de beber, excesso de preocupação deixa seu coração pesado, deixa seu coração preso às coisas dessa terra. Isso que a gente está tendo aqui está elevando o coração de todos que estão assistindo, tanto aqui ao vivo quanto os que vão assistir, porque não está preso a prazeres humanos, mas nós estamos conversando realidades que ultrapassam a gente. A gente vai encerrar este bloco, esta segunda parte, né, com chave de ouro e incenso e um poema que a Larissa vai declamar para a gente. Larissa, por favor. Esse é um poema espanhol de Antônio Murciano, A Visitadora. E eu fiz questão de colocá-lo no livro porque é a síntese e faz muito sentido para esse Natal. Era Belém, e era noite de Natal. A porta mal fez barulho quando ela entrou. Era uma mulher seca, maltrapilha, escura, vinha suja de barro, do pó dos caminhos. Iluminou-a a lua e não tinha sombra. Tremeu Maria ao vê-la. A mula não, nem o boi mastigando indiferente palha e feno. Tinha os cabelos longos, cor de cinza, cor de muito tempo, tom de vento antigo. E em seus olhos se abria o primeiro olhar. E cada passo era tão longo quanto um século. Tremeu Maria ao vê-la aproximar-se do berço. Em suas mãos de terra, ó Deus, que levaria, dobrou-se sobre o menino, chorou infinitamente e lhe ofereceu a coisa que levava escondida. A Virgem assombrada viu-a e por fim levantar-se, agora uma mulher bela, esbelta e luminosa. O menino a olhava, também a mula, o boi olhava, indiferente mastigava. Era Belém, e era noite de Natal. A porta mal fez barulho quando ela saía. Maria, ao vê-la, reconheceu-a, gritou e chamou: Mãe! Eva olhou a Virgem e disse:
Bendita! Que clamor e que alvoroço entre a gruta e a estrela! Fora ainda era pura, dura neve e fria. Dentro, enfim, Deus dormindo sorria, tendo em suas mãos a maçã mordida. Obrigado, Larissa. Muitíssimo obrigado, Larissa. Gilson. Vilela, muito obrigado pela participação de vocês nesse especial de Natal da Brasil Paralelo 2024, quinta edição. E agora a gente vai ser mais uma vez transportado com a música do Elomar Figueira de Mello.